A gente está na hora, e aí as pessoas que forem chegando, a gente vai admitindo aqui, tá certo? E nós vamos já lançar a tabela para os candidatos se candidatarem, para as pessoas se candidatarem aos 10 minutos, tá, gente? Isso mesmo. Que é muito importante, foi muito interessante, né? Isso porque nós interagimos melhor, as pessoas se interessaram, fizeram pesquisa, foi muito boa essa ideia. E, então, já quem tiver interesse já vai... eu vou fazer a tabela, a gente manda, vai ficar, né? Candidatando. Boa noite, Mariana, Reinaldo. Boa noite. E Antonella. Antonella, isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Antonella chegando, aos poucos, né? Antonella já se chora na barriguinha da mamãe. Isso aí. Muito bom. O pessoal no grupo está com dificuldade para entrar. Quem? A Cesarina. Deixa eu ver. A Marina Vasques. Eu mandei um link novo, talvez a pessoa... Eu também não estava conseguindo pelo outro, pelo novo deu. Então, a nossa reunião que eu marquei no link antigo, quando eu entrei hoje, meia hora antes, ela não estava lá, ela desapareceu. Então, eu criei um novo link. Então, se a pessoa não viu essa mensagem que eu mandei agora, 10 minutos atrás, ela não vai conseguir entrar. Ok. Então, daqui a pouco vai chegando mais gente. Mas a gente já vai fazer a prece, tá? Porque hoje a gente tem uns assuntos interessantes e a gente tem que começar no tempo, senão a gente atrasa as questões aqui. Deixa eu só ver quem está chamando aqui no chat. Opa, está entrando aqui a Irene... Isso. Não, aqui eu não vou entrar na aula ainda, a gente vai fazer prece, ainda vou ficar um tempo aqui com eles, entendeu? Depois que eu vou entrar na apresentação. Muito bem. Quem se candidata a fazer a prece para a gente aí? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o momento da nossa reunião, agradecer a Jesus, nosso governador, nosso guia e modelo, pedir que aumente o nosso entendimento e nosso discernimento sobre a sua doutrina, baseada no amor, agradecer aos benfeitores espirituais que prepararam o ambiente de cada uma das casas que estão reunidas aqui hoje nessa reunião, pedir à espiritualidade amiga também, que intua sobre o Joel e a Grace, que estão aqui se dispondo a nos passar os ensinamentos, a compartilhar os ensinamentos da doutrina, que nós consigamos colocar em prática, se não tudo, pelo menos aquilo que cada um aqui conseguir absorver no nosso dia a dia, tentando nos tornarmos pessoas cada vez melhores, pedirmos e elevarmos o nosso pensamento à nossa Mãe, Maria Santíssima, pedindo o amparo, pedindo conforto nos momentos difíceis do nosso dia a dia. Agradecer novamente a Deus pela oportunidade de todos aqui reunidos e aproveitarmos o momento para pedirmos, para tocar o coração das pessoas, dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em maior momento de sofrimento, de aflição, de angústia, que o amor de Jesus possa tocar cada um de nós, cada um deles, e possa abrandar um pouco esse sofrimento, e que nós consigamos aproveitar o máximo possível da noite de hoje, para que possamos um pouquinho mais galgarmos um degrau acima na nossa evolução, nos transformando em pessoas cada vez melhores. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então vamos. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que está com problema de internet. Essas pessoas que estão com problema de internet estão ouvindo bem, mas não estão vendo, só estão ouvindo, é isso? Não, eu estou vendo e ouvindo. É que se eu ligo o vídeo, como eu estou em dados móveis, a velocidade da internet fica ruim e aí eu não vou conseguir acompanhar direito os slides. Por isso que eu tiro o vídeo para ficar com maior velocidade. Tá bom, tá certo. Ok. Muito bem, a gente vai admitindo as pessoas aqui na medida que elas vão aparecendo. Hoje a gente vai entrar num assunto
de doutrina, mas um pouco diferente do que falamos na aula passada. E só para a gente lembrar da aula passada, quem não esteve precisa ver o vídeo, né, para acompanhar. Mas na aula passada, a gente falou um pouco sobre o método, a estrutura didática de Kardec e da espiritualidade para a preparação, para a codificação da doutrina espírita. Foi isso que nós falamos, né? Falamos o tempo quase todo sobre isso, mostrando o processo científico, o método científico que o Kardec usou para elaborar toda essa doutrina. E é uma coisa simples, mas é importante saber para a gente compreender melhor a própria doutrina espírita. Saber a relação que existe entre os livros, saber que, para ele fazer a confecção junto com a espiritualidade, ele tem uma responsabilidade de criar um método. O método não é da espiritualidade, é dele, claro que a espiritualidade acompanha, mas todas as vezes que a gente se envolve com a espiritualidade, em qualquer nível, a nossa responsabilidade nunca vai ser colocada de lado. Eles sempre vão esperar e vão exigir que nós cumpramos a nossa responsabilidade. É assim. E como diz o outro, se a gente não cumprir, é como se fosse passa para outro, porque o universo tem muitos espíritos que podem fazer muitas coisas. Então, a gente tem que estar atento às oportunidades que a vida nos dá. E Kardec estava muito atento, né, para essa oportunidade, criou um método, o método foi explicado na aula passada, quem não participou precisa ver, e a gente terminou na semana passada falando desse processo, e falamos que nós iríamos entrar um pouco no aspecto doutrinário que fala sobre outros assuntos. Por exemplo, hoje nós vamos tentar falar de algumas contradições do processo doutrinário que Kardec nos fala na Revista Espírita. Vamos ver se a gente consegue fazer um resumo muito rápido da doutrina de Sócrates e Platão, que está na introdução do livro do Evangelho, porque a gente falou lá no início das nossas aulas que nós íamos falar um pouquinho das introduções dos livros. Então, introdução do Evangelho, introdução do Livro dos Espíritos, introdução da Gênesis, vamos tocar um pouco desses pontos. Então, esses são os pontos doutrinários que nós vamos trabalhar, talvez, mais umas 2 aulas aí no máximo, essa e mais 2, ok? Mas antes de entrar no assunto, eu queria fazer uma introdução com vocês. Porque quando a gente fala de doutrina espírita e a gente está falando das contradições, tem um significado maior do que só observar que existe alguma contradição, que uma pergunta e resposta te dá uma capacidade de interpretação, quando você olha lá na frente uma outra, aquela interpretação muda, né? Então, esse é um processo importante de entender. Mas antes disso, eu queria falar um pouco com vocês sobre um pouco do papel que a gente tem na vida, né? O que representa nós estarmos estudando a doutrina, ou uma religião, ou uma filosofia, o que representa nós estarmos buscando saber alguma coisa, além de ser um sobrevivente, né? Então, quando eu digo isso, é fácil para quem viu o vídeo entender. Além de ser um sobrevivente que busca o seu dia a dia, que busca o alimento, que busca a satisfação e a manutenção de todas as questões físicas, sensitivas, nós estamos buscando algo a mais. Quando eu estou aqui estudando, eu estou buscando alguma coisa a mais. Quando eu busco estudar um livro, né? Nós não estamos falando das coisas técnicas, porque a gente estuda outras coisas que são importantes, mas elas são ainda para a nossa manutenção material, o nosso crescimento material também, que é importante. Aqui nós estamos falando das questões da alma, das questões que atingem o nosso desenvolvimento, primeiramente intelectual, mas que em algum momento vai atingir nossa inteligência, vai chegar no nível de inteligência, de sabedoria, de moral, de tudo isso, né? Então, isso é muito importante. E a gente tem uma compreensão que a vida, ela nos oferta coisas, ela nos oferece, né? A vida, ela tem leis que regem o seu processo de encaminhamento. Então, nesse processo de encaminhamento das vidas, dos évos, dos séculos, dos milênios, nós somos deparados com a vida. Então, nós e a vida. E a vida nos oferta muitas coisas. E tudo que a vida nos oferta, isso é importante entender, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. E isso não significa que serão só coisas boas. Não. Serão coisas difíceis, serão dificuldades, serão 1000 coisas que vão aparecer.
Então, eu faço uma comparação, estava até conversando com a Grace esses dias, quem já viu, ou quem conhece, aquelas mesas de jantar, onde você se senta, as pessoas se sentam, normalmente é uma mesa redonda, e mais ou menos no centro, onde coloca-se os pratos, os alimentos, eles giram, né? Aquele centro gira, porque a pessoa pega um pouquinho, gira um pouquinho. Acho que todo mundo, se nunca usou isso, já viu de alguma forma isso daí. Né? Então, é uma simbologia. Isso é uma simbologia. Mais ou menos é assim que a vida faz com a gente. Nós estamos em algum lugar, numa encarnação, né? Num tempo, num espaço ali, fixo, como se fosse fixo, e a vida está girando ao nosso redor ofertas, ela está nos oferecendo. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. E como é que a vida nos oferece as coisas? Dependendo da nossa capacidade. Ela sempre vai ofertar coisas que estão relacionadas à nossa capacidade, mas se a vida perceber que nós estamos interessados, se a vida perceber que nós estamos desejosos de aprender, de buscar coisas novas, a vida vai trazer coisas novas. Porque é a da lei. O nosso crescimento, o nosso aprendizado é da lei. Então, existe muitas ofertas que a vida nos traz. E nós precisamos aprender a reconhecer e aprender a gostar disso. Porque essa é a única maneira do cardápio se tornar mais variado. Senão, nós vamos ser eternamente comedores de arroz com feijão. Não tem nada contra, adoro arroz com feijão, mas é uma maneira de dizer. Nós seremos eternamente aqueles que sempre fazemos a mesma coisa, que sempre aprendemos coisas parecidas, que não buscamos variações, que não buscamos novos conhecimentos, que não nos interessamos muito, porque a nossa vida está tão atribulada, e normalmente quando ela está atribulada pelos problemas sensíveis, ou seja, das coisas físicas, das coisas da matéria, que nos consome, e para algumas pessoas o consumo da vida é muito forte. A pessoa não se vê com espaço de sair em busca de algo maior, não consegue encontrar tempo. Mas também a gente precisa compreender que esse encontrar tempo é muito relativo, porque é muito cômodo a gente dizer assim, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Mas eu já tive na minha vida situações de muito estresse profissional. Hoje eu tenho uma situação de muito estresse de aposentado. É um estresse danado, né? É uma beleza. Recomendo a vocês, se aposentem. Mas tenha atividades que façam você se sentir bem na vida. Isso é muito importante, mas eu recomendo. Oi, meu amor. Ocupar o tempo. O tempo tem que ser bem ocupado, senão você entra num outro processo de estresse complicado. É isso mesmo. Mas, assim, eu já tive na minha vida mais de quase 40 anos de situações de muito estresse profissional. Eu trabalhava em áreas muito complicadas, áreas financeiras de empresas multinacionais, em cargos de níveis de muita responsabilidade, e reuniões com outros países, um negócio de doido. E tinha épocas de processos de fechamento financeiro que eram meses trabalhando sábado, domingo. Minha esposa e meus filhos sabem muito bem disso. Mas é interessante. Nessa época, eu era responsável por casa espírita, eu era responsável por várias áreas de uma casa espírita, eu e minha esposa, e eu trabalhava demais na casa espírita. Conseguia? Consegue. Eu vou dizer que hoje, que eu estou aposentado, eu trabalho menos que eu trabalhava antes, no movimento espírita. Isso é uma coisa interessante. Você tem a tendência a criar um comodismo, então eu tenho que buscar coisas que me tirem do comodismo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente não deve ficar usando muito a desculpa. Minha vida é atribulada, tem muita coisa. Tudo bem, mas cria uma metodologia de criar tempo. Sabe, não precisa muito tempo, algum tempo na vida para se dedicar a alguma coisa. Por quê? Porque, gente, mas eu sou espírita, eu me dedico à doutrina espírita. Gente, mas é pouco. Isso é uma coisinha.
Isso é uma coisinha. A doutrina espírita é maravilhosa. Eu tenho 45 anos de espiritismo, estudo a vida inteira, adoro, ainda tem coisa que eu não aprendi. Maravilha. Mas a conclusão que você chega quando você começa a buscar outras coisas é que se complementam. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando você pega a introdução do livro do Evangelho e está lá, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e você começa a ler aquilo, você fala, nossa, isso aqui é espiritismo há 2.500 anos atrás? Incrível! Daí você vai estudar o Sócrates e Platão, que é uma outra visão, mas as coisas vão se agrupando, vão se encaixando. Por exemplo, graças a Deus, há 3 anos eu comecei a estudar filosofia, não é acadêmica, é filosofia aplicada, é diferente. A moda clássica aplicada. Aplicada significa filosofia aplicada à vida, não é para você estudar e ser professor, nem nada disso, tá? Então, o que aconteceu? Me abriu uma visão de vida, de perceber coisas que a gente não encontra no varejo, não acha. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte, a vida é como esse prato que gira na mesa e nós olhamos para ele e podemos sempre falar, só tem arroz, tem feijão. Mas o que você está buscando? Arroz e feijão, então fique satisfeito. Mas o que você está buscando? Tem que ir além. Porque, gente, olha, é a famosa tese, antitese ou antítese e a síntese, né? Que todo mundo conhece mais ou menos. Então, vamos pensar assim. A tese é a afirmação, é Deus, é a criação. Então, Deus criou, é a tese. Daí ele vira para o ser humano e fala assim, vocês fazem a parte de vocês. Aí o homem faz o quê? A antítese. Ou seja, ele começa a negar, ele começa, sai do paraíso, vamos falar assim simbolicamente, né? Sai do paraíso e vive essa vida de violência, quer dizer, tudo contrário daquilo que é a tese maravilhosa do amor. Mas tudo isso é esperado. Por quê? Porque nós estamos vindo de um processo de aprendizado. Mas ainda somos a antítese. Nós somos a antítese. O que é que Deus espera de nós? A síntese. E o que é a síntese? É aquela que trabalha com a antítese, que é a negação, trabalha a negação e transforma isso tudo, olha que bonito, transforma a antítese, transforma a negação na afirmação. Volta na tese. Ou seja, voltamos ao Criador. Esse é o processo da vida e esse é o processo que Deus espera de nós. Mas como é que você faz síntese? Você tem que aprender. Né? Você tem que aprender. É fácil? Não. Porque é algo para você aprender muito para fazer uma síntese. Vamos trocar isso de uma forma simples. Você está estudando alguma coisa, uma doutrina, uma filosofia. Você está estudando. Então, você estuda doutrina espírita, estuda bastante, conhece, gosta, aprendeu algumas coisas interessantes. Daí você vai para o outro ramo, vai estudar um pouco de esoterismo para conhecimento. Eu, por exemplo, estudo várias coisas, mas sou espírita. Eu não achei nada melhor que o espiritismo ainda na minha vida. Mas as outras coisas que eu estudo, como a filosofia, como o esoterismo, como o budismo, essas coisas que eu gosto de estudar, elas me dão informações que não tem no espiritismo. Quando isso vai para dentro de mim, mistura o que tem no espiritismo com as outras coisas, e eu faço uma síntese de algum assunto. Eu faço uma síntese. Vou dar um exemplo para vocês de uma síntese entregue de graça para todos nós pelo espiritismo. É uma síntese do mundo, do universo, entregue de graça. Está lá. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Gente, essa é uma síntese poderosíssima que dá um caminho. Porque qual o objetivo da síntese? Dá um caminho. Quando você forma uma síntese, você criou um caminho. E aquele caminho, quase tudo que vem ali, ou faz sentido ou não faz. Tudo que está relacionado àquela síntese faz sentido ou não faz. Pode ser que você mude isso no futuro, mas em geral não. Quando você chega na síntese, você batalhou muito para aquilo. Então, por exemplo, quando diz, olha, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, quando você vai em outras religiões, quando você vai até no esoterismo, você percebe que a visão é diferente. E aí você fala, e aí?
Não, mas eu já formei uma síntese, eu já formei princípios, eu já formei conhecimentos na minha vida toda estudando que essa posição do Espiritismo é a mais correta, é a mais justa, é a relacionada ao amor divino. Quer ver uma outra síntese maravilhosa que Jesus nos trouxe e que ela sintetiza milhões de coisas, milhões de coisas. E quando você se fortalece nessa síntese, quase todas as ofertas que a vida te traz, você recusa esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu quero. E a vida percebe. A vida vai percebendo que você está selecionando. E ela fala, opa, ali tem alguém que tem algum conhecimento e está fazendo seleção. Vamos levar uma coisa melhor ali. É assim que funciona. Então, Jesus nos trouxe a grande lei. Amor. Né? Amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei. Todas as outras estão incluídas aí. Isso é uma síntese. Quer ver uma outra coisa maravilhosa? É Paulo. Paulo aprendeu, falou muitas coisas, deu muitos ensinamentos nas igrejas, nos povoados que ele foi, nos deixou coisas maravilhosas. Mas tem uma coisa que ele deixou que para mim é maior. É quando ele faz a primeira epístola de Paulo, a primeira epístola dele aos Coríntios, que fala sobre o amor. No Espiritismo você encontra a palavra caridade, mas é amor. Caridade para mim é uma coisa diferente de amor. Amor é uma coisa diferente, mas tudo bem. Eu acho que os espíritos queriam pegar a caridade e levar ela ao máximo que eles podiam. Então, substituíram a palavra amor por caridade. Mas Paulo fala amor. Se você for no original, é amor. E o que ele diz do amor? Ele disse assim, olha, rapidamente, curto. Ele diz, todas as ciências, todas as leis, tudo passará. Só restará o amor. O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma síntese do universo, de toda a criação. Onde você vai chegar? Qual é a síntese? É o amor. Então, o amor é o grande poder que cria, que transforma, que nos conduz e que nos leva de volta. Ou seja, tudo que existe na vida, material, espiritual, tudo, filosofia, religião, o corpo, todo o universo só existe em função da base para que o ser chegue de volta ao amor. Isso é uma grande síntese, é a maior síntese que existe. E nós precisamos aprender a fazer sínteses menores? Claro que precisamos. Por quê? Porque é o nosso exercício de crescimento espiritual. Então, quando você pega o Evangelho de Jesus, se você pegar o Evangelho de Jesus, e aí você tem os 4 evangelhos, pega um. Você tem 30 páginas. Se você tirar ali algumas coisas que não são importantes, vai ficar 25, 24, 20 páginas. Isso é um absurdo, de tanto conhecimento que está embutido ali dentro. Isso é uma coisa absurda, essa é a maior síntese que o Espírito pode trazer para nós. E quando vocês leem alguns espíritos como Gandhi, como Jesus, como Buda e muitos outros, Confúcio, Platão, quando você lê, você vai perceber que eles falam um pouco e às vezes numa frase ele te diz muito, porque aquela frase é uma síntese que ele criou. Ele pensou, ele entendeu, ele observou a vida, observou, estudou muitas coisas, né? Porque Platão foi no Egito, Platão foi em vários lugares. Então, ele estudou muita coisa e ele foi formando síntese. A síntese é a força dele, é a base. Nós precisamos aprender a fazer sínteses. Como é que nós aprendemos isso? Estudando, buscando, olhando o Espiritismo, aprendendo com o Espiritismo, mas querendo não nos limitar. Nós não podemos nos limitar às coisas. Essa é uma introdução que eu queria fazer com vocês, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa pensar. Em algum momento nós vamos entrar no processo do desenvolvimento da mente, vamos falar do senso crítico, vamos falar do discernimento, e vocês vão entender como isso está relacionado à formulação de síntese na nossa vida. Né? Às vezes a gente faz sínteses na vida e nem percebe. Coisa simples, coisa que a gente, como está educando os filhos, vem aquelas intuições, você forma uma frase e fala, oh, isso aqui, né? Já viram aquelas frases antigas, aqueles ditados populares? Tem que ter cuidado com o ditado popular, mas tem ditado popular que são sínteses. Né? São sínteses. Então, eu não queria deixar de falar isso para vocês, porque nós vamos entrar num aspecto agora, falar um pouco sobre contradições, e isso não é um assunto que as pessoas gostam muito de falar no meio espírita, porque as pessoas, às vezes, interpretam errado. Eu interpreto que quando você fala de algumas contradições, na verdade, você está falando da grandeza do Kardec, a grandiosidade do Kardec. E as pessoas têm receio.
de falar disso, porque tem medo que falar disso aí pode denegrir a imagem do espiritismo. Muito pelo contrário. Isso é grande, é muito grande. Algum comentário, alguma dúvida? Antes de eu abrir a apresentação, fique à vontade. Então, esse era o assunto que nós falamos na semana passada, tá? Nós vamos em frente. E hoje nós vamos falar um pouquinho. Tudo isso aqui nós falamos na semana passada, é importante quem não viu ver. Falamos das leis, dos livros, o que tem neles, o que nós vamos estudar. Falamos que esse é o motivo de mais 2 meses de estudo das leis. E hoje, então, nós estamos aqui falar um pouco de contradições nas mensagens dos Espíritos. Então, quando a gente fala de contradições, as pessoas se assustam, mas, na verdade, o assunto começa com a fala de Kardec. É o próprio Kardec que fala das contradições. E isso eu acho muito grandioso. Alguém que codifica, que trabalha a vida, vamos dizer, o resto da sua vida, mais de 15 anos, num processo difícil, ele falar, aqui tem contradição, aqui pode ter erro, sim. Isso é muito grandioso. Então, na Revista Espírita, de agosto de 1858, e eu vou dar uma dica para vocês, quando vocês querem consultar a Revista Espírita, vai lá no Google e escreve Revista Espírita, agosto de 1858. Pronto, ele já abre direto lá. Você vai encontrar alguns assuntos e vai encontrar isso aqui. E o que é isso aqui? O Kardec dizendo assim, olha, as causas das contradições na linguagem dos espíritos, então ele já está dizendo, existem contradições na linguagem dos espíritos, podem, pois, ser assim resumidas. Então ele deu alguns pontos, alguns passos, por que existe contradição nas falas dos espíritos. Primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Então ele está deixando bem claro, olha, a gente vai falar com os espíritos, mas pode ser que o espírito que a gente vai falar é um espírito mais ou menos ignorante. E aí a gente pensa assim, ok, quais são os espíritos que, em geral, se fala no processo mediúnico ou no processo de comunicação? São espíritos relacionados a esse mundo que nós vivemos. Por raras exceções, quando um mentor, quando um espírito vem para trazer alguma informação importante, no geral, são espíritos iguais a nós, com defeitos, com algumas condições de compreensão, mas o grau de ignorância existem para todos, até nos mentores, nos protetores também tem um grau de ignorância, porque senão eles nem estariam aqui no planeta, não teria nem mais corpo. E isso é uma coisa que a gente precisa compreender, que nós vamos falar com mais detalhe, mas só para dar uma introdução rápida. Nós evoluímos espiritualmente, e para isso nós usamos várias competências. E uma delas é a mente, a nossa mente. Né? A nossa mente engloba o quê? Engloba as emoções, engloba o raciocínio, engloba o desenvolvimento da intelectualidade, todos esses processos. Né? Todos esses processos, o próprio pensamento, está tudo aí, tá bom. Mas o processo mental é um processo de espíritos do nosso nível um pouco acima. É um processo de espíritos no nível humano. Um espírito de um nível muito acima de humano, que a gente não concebe, não tem ignorância no sentido que a gente conhece, porque as coisas que ele entende é completamente diferente da nossa maneira diferente. Ele não tem nem como falar com a gente. Tanto é que existem algumas comunicações no movimento espírita, de alguns livros até, que fala para nós que Jesus, para ele encarnar a primeira vez aqui na Terra, há 2022 anos, né? Atrás, foi a primeira vez que ele encarnou, acho que não tem a segunda, não vai ter a terceira, foi só essa vez, ele teve que fazer uma preparação de muitos anos, dizem séculos, até 1 milênio. Por quê? Porque a gente não entende. A gente não entende que o espírito do nível de um Cristo, ele não é mental. Ele não é mental, porque se você pegar o André Luiz e estudar os corpos, você vai ver que o André Luiz fala disso. Ele fala que nós temos um perispírito e nós temos um corpo mental, que não é o perispírito, mas ele está ligado, porque eles trabalham junto. Mas que o perispírito vai se depurando. Vamos pensar assim, tá? Eu não estou dizendo que é isso. Vamos dizer que ele quase desaparece, mas o campo mental continua e também vai depurando, e aí não tem mais informação. E aí você acha informação em outros lugares. Mas aí não vamos entrar nesse ponto.
Mas o que eu quero trazer para nós aqui é que os espíritos que trabalham no aspecto mental, que é todos os espíritos que se relacionam conosco, mesmo os desencarnados, mesmo espíritos de um nível maior, eles têm ignorância de algumas coisas. Tem. É óbvio que se a gente falar com um espírito de um nível, de um Bezerra de Menezes, um espírito de um nível desse nível, nós vamos ter muita ignorância, ele é alguma, mas nós não vamos nem alcançar o que ele sabe, devido à capacidade que ele tem. Mas é importante entender o que Kardec está falando aqui. Nós, em geral, estamos envolvidos como uma grande maioria de espíritos que tem um grau de ignorância um pouco menor ou parecido com o nosso. É com eles que a gente costuma falar, discutir, essa coisa toda. Quando você fala de um espírito de um nível um pouco melhor, e não estou falando de espírito superior, não, um pouco melhor. Você pega um Emmanuel, você pega um André Luiz, você pega uma gama de espíritos que trazem informações, escrevem livros, você vai ver o nível é outro, é muito maior que o nosso. Mas você vai encontrar muitas contradições na maneira de ver a vida. Palavras usadas de forma equivocada, quando você mesmo, encarnado inferior, começa a estudar outras coisas e fala, parece que aqui tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque o grau de ignorância dos espíritos também existe. Isso é importante entender. Então, o fato de você estar numa reunião mediúnica, receber uma comunicação, não quer dizer que aquela comunicação é de espírito superior. Não quer dizer que aquela comunicação está perfeita. Isso é muito importante entender. Eu falo muito disso, porque tem muita gente que está aqui nesse curso que um dia vai querer fazer um curso de médio e vai querer trabalhar num processo mediúnico. Precisa compreender isso. Existe uma tendência muito grande, eu digo isso de experiência própria, de médiums terem a tendência de endeusar mentores, espíritos protetores de reunião, ou aqueles espíritos que vêm falando de coisas boas, às vezes são bons espíritos. E isso não pode ser feito. Kardec está deixando bem claro aqui. Ele está dizendo assim, a maior parte dos espíritos falam coisas e às vezes escorrega. Às vezes falam coisa que está equivocado. Tá? Ok. E tem alguns controles para isso? Tem. Tem controles para isso. Esse é o primeiro ponto das causas das contradições na Revista Espírita de agosto de 1858. E o segundo ponto, aí já parte de um aspecto mais leviano, é o embuste dos espíritos inferiores, que tomando nome sob empréstimo pode dizer por malícia, ignorância e maldade, o contrário do que disse Alhures, o espírito cujo nome usurparam. Ou seja, espíritos que são realmente mistificadores. Eles pegam, às vezes, o nome de um espírito, vem e fala macia, fala bonito, que beleza. Mas ele vai infiltrando dentro daquela mensagem coisas para te convencer de algo, e isso pode durar muito tempo, isso é possível, e pode ser que um dia ele te dá uma rasteira muito grande. Gente, eu estou falando isso e vocês vão percebendo uma coisa, tá? Isso que eu estou falando não é só relação com os espíritos, é com o mundo é assim. Nós somos manipulados facilmente. Nós somos seres, por ter um nível de ignorância, uma falta de conhecimento da vida, acabamos de falar desse assunto aqui, né? Falei 25 minutos aqui desse aspecto, e eu queria falar disso exatamente para entrar aqui. Isso não é só a relação com o mundo desencarnado, é com o mundo desencarnado e com o encarnado. O grau de ignorância é geral. Não pense que uma pessoa culta ou com uma intelectualidade alta não seja ignorante. Às vezes é muito ignorante de coisas importantes. Ele tem um grau de cultura para alguma coisa, um grau de intelectualidade, mas não compreende outras. Então, a gente tem que estar atento a isso. E o embuste também existe no mundo, tem embuste para todo lado, porque o jogo de interesse das coisas materiais, do egoísmo, do orgulho, faz com que as pessoas se vistam de santo, são os cordeiros, são os lobos em roupa de cordeiro, né, que Jesus fala. Isso é o que mais tem no mundo. Principalmente nas situações de poder. Quando espíritos estão em situações de poder, espíritos estão em situação de mando, de domínio. Aprendam a ter isso sempre na mente, né? Na mente. E, de novo, quem quiser interromper, interrompe e a gente fala. O terceiro que Kardec nos fala são os defeitos pessoais do médium. Pronto, agora voltou para o lado do médium, tá? Que podem influir sobre a pureza das comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito.
Então, aqui você tem uma comunicação com o mundo espiritual, tem as questões do lado de lá e as questões do lado de cá. As questões do lado de cá são muitas, mas não pense que do lado de lá também não são, não. São também. São muitas. Por quê? Porque os médios têm as suas questões, têm as suas deficiências morais, intelectuais, de compreensão, não conhece a doutrina, não estuda. Então, as comunicações podem ser deturpadas, podem ser modificadas até pelo pensamento do médio, tá? E aí cabe um parênteses. A responsabilidade de alguém que chega numa reunião mediúnica, e é por isso que a Casa Espírita, e eu sou um cara muito chato com isso, sempre fui na minha vida. Eu dei muita aula de mediunidade, eu fui orientador de reunião mediúnica, a Grace trabalha na mediunidade comigo, agora a gente está trabalhando em outra área, e eu era eles chamam de doutrinador, que seja orientador, né, das reuniões. E se você não tiver conhecimento espírita, e não é conhecimento só porque eu estudei essa matéria aqui, não, é conhecimento. Você tem que ter formado alguma síntese no movimento, na doutrina espírita para você compreender algumas profundidades. Existem coisas que estão escritas nas perguntas e respostas que você lê e fala, não, aqui tem um problema. Quando é que você fala que aqui tem um problema? Mas você não vai falar porque, olha, é o Kardec e os espíritos que responderam, tá certo. Não, aqui tem um problema. Você fala isso quando você entende a doutrina espírita. E não é o problema que tem um erro. O problema é que a pergunta não foi bem feita pelo Kardec, ou os espíritos responderam, mas lá na frente eles complementam aquilo. Tem várias coisas. Então é importante compreender isso aqui. Uma reunião mediúnica precisa que o médium tenha um mínimo de conhecimento da doutrina espírita. E eu digo para vocês, é pouco. Depois de muito trabalhar em reunião mediúnica, você percebe que o conhecimento de doutrina espírita é pouco. Precisa conhecer a vida, precisa conhecer as relações emocionais, as dores das pessoas. Tem muitos aspectos importantes para se conhecer para sentar numa mesa mediúnica. 4. A insistência para obter uma resposta que um espírito recusa dar. Sabe aquele médico que quer saber de tudo? Como é que está minha mãe no mundo espiritual? Como é que está não sei quem? E aí, tá bem? Não sei o quê. E começa a perturbar, querendo saber, porque querendo saber. Aí, o que os espíritos fazem? Nós não vamos dar essa informação, porque não é para dar. Aí, vem o espírito inferior e dá a informação. Olha que beleza. Não é? E aí, eles falam, bom, esse médico tem que aprender alguma coisa. Então, o espírito inferior vai lá e fala alguma coisa para zombar, para perturbar aquele médico. Então, essa é uma coisa que temos que ter cuidado. A gente não deve ser muito curioso, a gente deve estudar, deve querer saber, mas não ser uma pessoa daquele tipo assim, curiosa, tudo quer saber, quer a resposta, quer... Isso não existe. Eu já trabalhei em reunião mediúnica durante anos. Raramente a gente falava com o mentor. Por quê? Porque tinha que fazer a minha parte, e ele fazia a parte dele. A hora que a coisa pegava na reunião mediúnica, a gente levava a prece de todo mundo, e aí o mentor, às vezes, vinha e nos ajudava, com certeza ajudava. Ele estava ali? Claro que estava. Eu sabia disso. Eu sabia que eles estavam ali porque o nível da reunião mostrava isso. Mas não precisava ficar toda reunião, vamos falar com o mentor. Não, não é necessário. Não é necessário. Então, isso é importante entender. Não deve se perturbar com coisas fúteis, com coisas de menor importância, o processo mediúnico através de... Querer saber o que foi na outra encarnação. Não, nem se fala. Querer saber o que foi na outra encarnação. Pelo amor de Deus, gente. Os trabalhos como é que fala? De volta, como é que fala? Que as pessoas... Regressão. Gente, isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Isso é uma coisa muito triste, a pessoa entrar numa dessa. Vamos lá. Até 7. Vamos à 5ª. A própria vontade do Espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Então, aqui é o seguinte, o próprio Espírito não vai falar determinadas coisas. Por quê? Porque ele não pode. Não pode porque as pessoas não vão compreender, ou as pessoas não estão preparadas para saber, ou não podem saber. Então, não adianta ficar forçando. Então, ele não vai falar. Ele acha que não é conveniente, não vai dizer. Então, isso é uma coisa importante compreender. 6. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Essa é uma coisa interessante. Ou seja, tem uma passagem de Jesus que ele está falando com Nicodemos, e tem algum momento que Nicodemos pergunta para Jesus, mas Senhor, como pode alguém nascer de novo
que já é adulto, voltar para o ventre, né? Voltar para, né? da mãe. Nicodemos fala com Jesus, Jesus olha para ele e fala, olha, se você que é mestre, né? Aqui na igreja, na religião de vocês, não entende as coisas da própria religião, como é que você vai entender quando eu te falar das coisas do céu? É exatamente isso aqui. Ou seja, o ser humano, naquela época e até hoje, naquela época não tinha a mínima capacidade de entender o mundo espiritual, o perispírito, esquece. Hoje tem pessoas, uma quantidade imensa, que não conseguem entender isso. Existem pessoas que você fala reencarnação, e eu estudo numa escola de filosofia, que há duas coisas básicas, Deus e reencarnação. Eles trabalham com isso. E tem pessoas que estudam lá, às vezes saem da escola, às vezes ficam lá, mas patina, porque não compreende. Coisas simples para nós compreendermos. Então, existem coisas que vai se falar do mundo espiritual, e às vezes você lê nos livros espíritas, nesses livros que vêm, tem coisas que a gente não compreende. Não compreende. Então, não adianta ele falar de algumas coisas que ele sabe que a gente não vai compreender. Então, aqui nós estamos mostrando contradições, porque ele está falando de quê? Ele está falando de vários espíritos em lugares diferentes, falando de coisas, e às vezes as pessoas entendem de um jeito, entendem do outro, um falou uma coisa, outro falou outro, o outro que falou era espírito zombeteiro, estava fazendo papel de um outro tipo de espírito, então 1000 coisas acontecem. E o 7? Aí vem a coisa mais difícil. A interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação, conforme suas ideias e preconceitos, ou o ponto de vista sobre o qual encara as coisas. Gente, essa é a parte mais crítica que eu diria. Porque todas as outras têm uma maneira fácil de você, de uma certa forma, controlar. Mas essa não. Nós estamos falando de coisas que o próprio Kardec arrematou aqui. Ele está falando de contradições por várias razões. E a interpretação que as pessoas fazem? Você pega a doutrina espírita, tem um monte de pergunta e resposta. Nós acabamos de ver o Livro dos Espíritos. O livro 1, vai na Gênesis, está detalhado. Livro 2, vai no Livro dos Médiuns, está detalhado. Livro 3, vai no Evangelho, está detalhado. Livro 4, Céu e Inferno, está detalhado. Tem 1000 coisas. Além disso, quer mais? Vai na Revista Espírita. Tem um monte de informação. Um monte de informação que combinando com algumas perguntas e respostas, elas se ajustam. Tá bom. Aí uma pessoa fala, eu estou estudando Livro dos Espíritos. Pergunta e resposta. Olha, vai patinar. Vai ser bom? Mas vai patinar. Por quê? Porque quando você chega numa pergunta, numa resposta, lê, você vai interpretar. E a sua interpretação está errada porque você não conhece as coisas que estão relacionadas àquela pergunta e resposta. Aquela pergunta e aquela resposta está te levando a pensar alguma coisa. Aí, numa outra, ele fala, não é bem assim não, hein? Nós vamos ver isso aqui. Não é bem assim não. Fala, mas e se você leu aquela pergunta e resposta, formou uma ideia, criou em cima daquela ideia algo muito forte em você e que aquilo é uma verdade, e depois você, por acaso, passa pela pergunta e resposta que cria uma diferença ali e você nem se dá conta. Como é que faz? A sua interpretação te levou a ter preconceito, te levou a ideias, te levou a perceber as coisas diferentes. Então, isso está na Revista Espírita, quem quiser ver com detalhe, agosto de 1858, vai no Google, Revista Espírita, agosto de 1858. Vai encontrar isso aqui lá. Muito bem. Ainda tem mais. Ele fala, aí olha só que interessante, as dificuldades são tantas, olha, Kardec, olha o nível, que não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Aliás, jamais dissemos que a ciência era uma ciência fácil. O observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapam ao observador superficial. Gente, olha o que ele está falando. Olha que nós começamos a falar aqui da mesa de alimentação que gira. Está passando. Então, o observador superficial passa por ele nem percebe. Isso aqui não sei, isso aqui não tem. Mas aquele que trabalha com perseverança, paciência e tem maturidade para compreender, ele vai captar coisas que os outros não captam. É isso. Isso aqui é fundamental.
para que você compreenda as mensagens dos espíritos. Gente, vocês têm ideia de quanto é profundo, quanto é maduro, quanto é poderoso, quanto é sério isso que Kardec deixou escrito? De alerta a todos nós na vida. Aqui é muito para os médios que ele está falando, mas eu diria isso aqui não, isso aqui é para a vida, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso caminho de vida, é para o nosso caminho de evolução. Esse período que está aqui, esse parágrafo, é fundamental. É através desses detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos dessa ciência. Olha isso. Para você compreender o Espiritismo, é isso que ele está falando. Se você não agir dessa forma que está aqui em cima, você não vai. Você vai ficar só no superficial. E aí o que está por trás daquilo não vai captar. Quer saber um exemplo? Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o exemplo melhor. As pessoas leem Evangelho anos e anos, mas não se preocupam em aprender sobre a vida, conhecer outras coisas, para entender o Evangelho. Eu acho que só estudar o Evangelho ele vai entender o Evangelho. Não vai. Não vai. Então, quando você começa a se desenvolver como pessoa, como ser, você passa a ter maturidade, você se aprofunda, você tem paciência, perseverança, e você vai começar a captar matizes no Evangelho que, em geral, as pessoas não captam. Isso é um exemplo. É através desses detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos da ciência. Olha que coisa linda. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como ensina a conhecer os homens. Acabamos de considerar as contradições sob o ponto de vista geral. Em outros artigos, trataremos dos pontos especiais. Bom, tá aí. O que eu vou trazer para vocês aqui não são contradições da doutrina, mas são contradições nesse aspecto aqui, ó, do 7, a interpretação que eu falei para vocês. Então, como exemplo, tem vários, mas vou dar um exemplo para vocês. Você vai no Livro dos Espíritos e vai na introdução. Na introdução do Livro dos Espíritos diz assim: na sua entrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a Terra e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória, com a lembrança de todo bem e todo mal que fez. Olha que interessante. A pessoa vai lá e lê a introdução. Lê isso. O que ela pensa? Qual a interpretação? Eu acho que não tem muita dúvida de interpretação aqui. Você vai dizer assim, ó, então tá. Quando eu morrer, eu vou encontrar minhas amizades, meus amigos, meus familiares, todos vão vir ao meu encontro. E além disso, eu vou perceber, de uma forma ou de outra, não sei como, todo o mal e todo o bem que eu fiz em todas as vidas. Isso é o que está escrito, não é? Essa é a interpretação. E aí você fica com essa interpretação. E aí você quebra a cara. Por quê? Porque aí você vai lá na questão 160, que está lá embaixo, ó, questão 160, diz assim: o espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele? Pergunta. Faltou interrogação. Aí responde assim, sim. Aí você fala, então é exatamente o que está escrito lá em cima. Continua. Segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a Terra. Que beleza! Então, está resolvido. Tá igual. Vamos continuar? Vamos na questão 289 agora. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Opa, está falando da mesma coisa. Vocês estão entendendo que é tudo um assunto só. E aí você fala assim, mas por que o Kardec é chato, hein? Já estava na introdução, por que ele perguntou na questão 160? Por que ele perguntou na 289? Olha a resposta. Deixamos na Terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada. E ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhes virem ao encontro dos que os amam.
ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Eita! Mudou tudo, não é? Olha que interessante. Você tem a introdução, você tem uma pergunta depois que afirma que a introdução está ok, é tudo isso. Só que você estudou a doutrina espírita, você já estudou muito. Quando você lê essa introdução, essa pergunta e resposta, você fala assim, não, peraí, não é bem assim, eu já li muita coisa, eu já vi muitas mensagens do André Luiz, tudo isso. Como assim? Tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada? Não. Ah, tem uma contradição? Tem. E onde está resolvida a contradição? Está na questão 289. Por que ele não fala em 289? Eu ia perguntar que está mais completo. Não. Ele fez uma pergunta e os espíritos responderam. Você entende que o Kardec... Aí só a Grace fez uma pergunta. Não, estou fazendo uma pergunta para que talvez vocês tenham... para chamar a atenção, que poderíamos questionar. Então, por que o Kardec não ficou apenas com essa última pergunta aí, que fez uma abordagem geral e ficou melhor explicada essa questão de você encontrar ou não, quem você reencontra de acordo com o seu merecimento, com a sua vibração, essa fecha de uma forma melhor. Aí a minha pergunta, minha colocação, para ela explicar para todos nós, é assim, então por que ele não ficou só com essa? A partir do momento, na hora, vamos imaginar que ele tenha feito uma revisão, lá, tiro essas duas e pego essa aí. Melhor. Esse é o ponto que não é fácil. Aí eu volto daquela questão. É o nosso nível de ignorância e o nível de ignorância do Kardec. O nosso nível é maior do que o dele, claro. Ele tem um nível muito mais evoluído para entender que as perguntas não são exatamente iguais. Essa é a primeira coisa. E tem outra coisa. Os espíritos que respondem, em geral, para o Kardec, têm um nível de ignorância menor que o Kardec. Tem que ser assim. Então, eles vão responder o que está perguntado. Então, você pega na introdução, é uma introdução. Eles estão fazendo a introdução da doutrina espírita. Então, falando, olha, quando você reentrar no mundo dos espíritos, a alma vai encontrar aqueles que conheceu sobre a Terra. E todas as suas existências anteriores retratam em sua memória com a lembrança de tudo que vem de mal e bem. Está errado isso? Não. Claro que não. Claro que não. Em que momento vai acontecer isso? Ele não perguntou isso. Não está escrito em que momento. Em 1 ano? Em 1000 anos? Em 100 anos? Não. Está claro, isso aqui é uma coisa que acontece com todos os espíritos. Mas quando? Não, ninguém está falando de quando. Então não está errado. Mas você pode... O que interpreta, então quando eu chegar lá, já pôs o tempo, concorda? Quando eu chegar lá, ó, o quando. Né? O quando não. Então, isso aqui é mais abrangente. Mas quando você vai para a questão 160, vamos lá. Os espíritos reencontram imediatamente. Olha só, aqui já pôs o tempo. Aqueles que conheceram sobre a terra e que morreram antes dele, sim, segundo a afeição que lhe tinha e a que tinha por ele. Frequentemente os vem receber de volta no mundo dos espíritos e ajuda a libertar da matéria. Ah, ajuda a libertar da matéria está errado? Não. Qual é o ponto dessa questão? Segundo a afeição. Segundo a afeição. Ué, mas eu posso ter afeição de espíritos inferiores, que eu sou um espírito inferior, então é eles que vêm. Eles que vêm te encontrar, né? Eles que vêm te encontrar. Ah, está errado isso? Não. Mas aí você não está compreendendo tudo se você ler a introdução e se você ler a questão 160. Você precisa compreender a profundidade. Aí você vai na 289. Pronto. Aí você falou. Não, mas ela esclarece mais. Claro que esclarece, mas não quer dizer que as outras estão erradas. Gente, essa nuance nós precisamos entender na doutrina espírita. Isso está cheio na doutrina espírita. Tem muito isso. Imagina o Kardec codificando perguntas e respostas feitas em lugares completamente diferentes, por médios diferentes, espíritos diferentes. E ele já catalogou isso. Ele vai encontrar isso. Né? Está errado aquilo lá? Não. Está errado o outro? Não. Está errado? Não. Não, mas parece que está, porque o outro está falando uma coisa diferente. Não. Está complementando. E isso existe na doutrina toda. Por isso eu digo, não se estuda a doutrina espírita a não ser um estudo sistematizado. E você tem que entender que todos nós
e eu estou aqui dando um curso para vocês, eu tenho meu viés, eu tenho a minha compreensão, eu tenho a minha limitação e eu tenho meu nível de ignorância. Eu tento eliminar isso o máximo que eu posso, estudando, revisando o material, mas alguma coisa escapa? Claro que escapa até para o Kardec. Professor. Quem vai falar aí? Professora, é a Renata. Na verdade, é a Jo que fez no grupo do WhatsApp uma pergunta e ela não está conseguindo fazer. Ela diz que, no caso, ela vê alguns espíritos, mas raramente falam com ela. Ela queria saber o que ela usa para saber se são bons ou ruins. E como saber como que é a energia que eles emitem. Um pouco, eu acredito que o que ela quer saber é um pouco do que você estava falando, né? Que às vezes alguns espíritos são zombadores, né? Tem um grau de evolução menor, então eles vêm na verdade, para confundir. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né, que ela esteja falando. Ô, Joelma, eu sei que você vai escutar, a Renata também está falando. Deixa eu explicar uma coisa. Os espíritos superiores e inferiores podem ter uma condição intelectual muito grande. Pode saber falar bem. Um espírito inferior pode, além de saber falar bem, enganar bem. Aparecer com uma aparência boa. Pode tudo isso. Mas tem uma coisa que não tem jeito. Que não adianta. O que eu já falei aqui. Oi, minha boa. Isso, a Grace está falando aqui. É a vibração. A vibração é a identidade do espírito, porque ele não tem como alterar. Um espírito inferior, ele pode fazer muita coisa. A casca pode ser bonita, mas a vibração não vai alterar, porque a vibração é do íntimo do ser, é o que ele é de fato. Se ele está te enganando, ele é de fato outra coisa. Você não vai perceber, a não ser que você sinta. Como é que você sabe da vibração? É o que você sente. É o que você sente. Ah, mas isso é fácil? Às vezes não é. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bem bobo, mas é um exemplo. Quem já leu é Luiz Sérgio, né? Aquele livro que o Luiz Sérgio que se vê sobre... É o Luiz Sérgio. Não sei se vocês já leram, tem uma série de livros do Luiz Sérgio, já li alguns, mas tem uma historinha que ele conta interessante. Ele fala, mas esse espírito tem medo de tudo, tem medo até da gente. Olha só o que aconteceu, ele falando que ele estava trabalhando numa situação, ele mais outros espíritos ali ajudando, e a mulher tinha uma vidência e viu o Luiz Sérgio, mas viu ele com o olho vermelho, muito rápido. E a mulher, o demônio, não sei o quê. Então, isso não é simples, porque às vezes só o fato de você ver, você ter a evidência e ver um espírito, você pode se assustar, pode se desequilibrar, pode ter uma sensação ruim, né? Isso não significa que você captou a vibração do espírito, pode ser sua mesmo. Então, tem que ter cuidado. Como é que você vai aprender sobre isso? No processo de prática mediúnica, com o tempo, você vai sentir que um espírito chegou perto de você e você se sentiu bem. Você sentiu uma coisa boa, uma energia boa, um sentimento gostoso. Pronto, você já sabe, aquele espírito é um espírito melhor. Qualquer espírito que vier, que você sentir uma coisa ruim, ou um peso, ou um desconforto, você quer falar disso? A Grace vai falar um pouco. A Grace é médio de psicofonia, então ela tem mais experiência com isso. O que ocorre em relação à vibração e contato espiritual, via de regra, quando a gente, mesmo que não tenha evidência, com clareza, evidência, mas que um espírito se aproxima de nós. Por exemplo, ontem nós fomos com um amigo da nossa casa espírita, que está doente, e eu, ela e Beth, fomos à casa dele para fazer um trabalho de passe, assistência de passe. Aí chegando lá, né, na hora da prece, pediram se eu poderia aplicar o passe. Eu estava bem tranquila, mas na hora é impressionante, eu não estava vendo nada, mas na hora já toma conta de mim. Aquele tremor no corpo, aquela sensação diferente. Então, ali foi fácil eu saber que aquele momento eu já não estava mais sozinha. Então, gente, a gente percebe a vibração do espírito assim, via de regra. Um espírito, via de regra não, certamente. Quando é um espírito, não vamos nem dizer assim, que veio. Às vezes a pessoa vê um espírito e ela
se emociona, fala, a gente escuta muito, eu vi Nossa Senhora, eu vi Jesus. É que às vezes a pessoa é um espírito ali, amigo, um espírito, um benfeitor, que tem uma vibração tão boa que a gente faz essa identificação. Que imagine Nossa Senhora com... Não que nós não mereçamos, que o Chico Xavier mesmo fala, que todas as vezes que só de nós pensarmos na nossa Mãe Santíssima, ela manda um assessor, uma intercessão. Nunca nos deixa sem resposta. Mesmo que ela não possa vir em pessoa, né? Ela pessoalmente ali, né? Espiritualmente, lógico, falando, nós não ficamos sem uma resposta da nossa Mãe Santíssima. Então, veja só. Então, de repente, nessa hora, eu mentalizei ali, e Nossa Senhora vem aquela sensação, aí eu falo, eu vi Nossa Senhora. E às vezes é um espírito bom ali, um espírito benfeitor que compareceu. Mas uma coisa é certo, quando o espírito ele é um benfeitor, quando é um espírito amigo, espírito fraterno, a sensação que deixa em nós é boa. Quando você tem aquele impacto, aquele medo, alguma coisa, então, provavelmente é um irmão que chegou ali e que tem uma vibração um pouco diferente, né? Então, isso porque quando o espírito benfeitor, ele só deixa na gente uma sensação, não dá medo, você não fica com medo, você não fica assustado. Às vezes você fica meio sem entender, sabe, que é surpresa, vamos dizer assim, até, né, daquela aparição, daquela sensação, mas medo jamais, porque a vibração realmente é boa. Então, gente, é isso. Então, e a gente só vai aprendendo a ter essa percepção mesmo, primeiro, que essa questão de mediunidade é uma coisa inata de todos nós, médiuns, como nós sabemos, já foi informado, todos nós somos médiuns, e temos esse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas quem tem essa capacidade mediúnica mais exacerbada, né? Então, à medida que nós vamos estudando, aí nós vamos compreendendo melhor. Que essa história também que a gente escuta falar, eu fui numa reunião mediúnica e eu fiquei sem energia, cansado, ou então estressado, não dormi bem, tudo. Gente, também nós sabemos, é desequilíbrio do médium. Que do mesmo jeito que se a gente der passividade para um espírito sofredor, por exemplo, em reuniões mediúnicas, por exemplo, quando a gente dava passividade de espíritos, tipo suicídio ou muito sofrimento, tinha aquela sensação terrível na hora, parecia que você ia morrer. Acabou a reunião, acabou tudo. Por quê? A gente tem que pensar do mesmo jeito que a gente serve como instrumento ali para dar passividade naquele espírito, tem os mentores responsáveis pela reunião de retirar de nós toda a influenciação. Se nós continuamos com aquela ligação fluídica com algum espírito, é responsabilidade do médium. Então, por isso que nós temos que ter essa responsabilidade de estudar para poder compreender. E se está acontecendo aleatoriamente, sem a gente ter conhecimento, ainda não começamos a estudar, é hora de procurar uma casa espírita e começar a estudar para ter compreensão. De vez a gente fica... Sim. Professor, isso faz muito sentido com o que o professor falou agora há pouco sobre o estudar, né? Até mesmo o Allan Kardec vinha dizendo, né, que a gente às vezes lê um livro, a própria Bíblia mesmo, e depois tem interpretações diferentes conforme nosso grau de estudo vai crescendo, né? Então, inclusive isso, no momento de enxergar ou de ver, eu não tenho essa mediunidade, mas eu acredito que é isso, que conforme a gente vai estudando, vai se desenvolvendo, a gente consegue determinar o nível de vibratório das pessoas que estão ao nosso lado, né? E tudo isso faz sentido com o que ele falou agora há pouco, sobre estudar, interpretar, estudar de novo, ler de novo, porque às vezes as nossas interpretações mudam
e elas vão afinando, né, e chegando ao propósito que é o certo, né? Inclusive também ter cuidado, porque para a gente não cair nos embustes, como foi falado agora, né? De aqueles espíritos que são embusteiros, né? Ou então deixar que a nossa parte anímica, a gente fique impressionado com a coisa, e aquela coisa que é nossa, é da nossa mente, da nossa cabeça, e a gente fica achando que foi o espírito. Então, gente, mediunidade é muito sério, então nós não devemos nem ter medo, nem fantasiar muito. Tem pessoas que veem uma coisa, eu vi um espírito iluminado, um mentor. Tem pessoas que gostam muito de falar, de ter essa coisa, que eu só dou facilidade para mentores de autoescola, tudo. Então, não deixar a vaidade também tomar conta, né? Então, tem que se ter muita responsabilidade. Então, Jô, você falou em relação aos espíritos, o que nós temos que ter? Em primeiro lugar, bom senso, procurar estudar e procurar identificar que tipo de vibração que fica em nós, né? Então, se nós estivermos em equilíbrio, nós não vamos ter medo nem nada, né? Apareceu perto de nós, mesmo que você veja ou não veja, perceba através de vibração, igual ontem eu falei com vocês que eu percebi, o que você se põe imediatamente em estado de prece? Fala. Seja quem for que esteja aqui, que venha em nome de Deus, ou então seja encaminhada, a gente já pede a intercessão na hora do nosso anjo guardião, que eles vêm também. Grace. Sim. A mediunidade de comunicação, no caso, por pensamento, por intuição, qual é o nome? Então, mediunidade intuitiva. Intuitiva? Tá? Intuitiva. Tá. E quando você sente a presença, qual o nome também dessa? Quando você o quê? Sente a presença de espíritos. Você sente a presença assim? Eu tenho as duas, tanto a presença quanto essa comunicação por pensamento. Não, mas espera um pouco. Mediunidade intuitiva é uma coisa muito sutil. Uhum. É diferente de você estar em comunicação com o espírito, assim, em geral. Aí é sim. diferente. Tá? A mediunidade intuitiva é uma mediunidade muito sutil, e dizem que é a mediunidade uma das mais importantes. Inclusive, só para... Esse assunto de mediunidade é um assunto nosso bem assim superficial, que nós vamos ter no curso. Então, hoje não é o assunto, mas eu sei que surgiu e tudo bem, tá tudo certo. Mas eu queria só falar para a Joelma uma coisa, para a gente deixar para conversar sobre mediunidade no dia que a gente for falar de mediunidade. Quando você fala assim, olha, eu vejo, já vi algumas coisas, e como é que eu identifico e tal, eu não sei se a identificação é a coisa mais importante. Por quê? Pensa assim, se você tem evidência, você vai ver algumas coisas, e você nunca vai saber exatamente o que você está vendo. Pode ser um embuste, pode ser um engano, pode ser verdade. Então, a Grace deu a receita certa. Olha, faz uma prece. Faz uma prece. Se você tem a mediunidade de evidência, provavelmente você vai ter a oportunidade de trabalhar com ela, mas o mais importante é você ficar tranquilo e fazer a prece, porque o fato de você identificar, eu estou vendo um espírito, é um espírito superior, inferior, o que é um familiar, ele apareceu para você. Se ele quiser te dar alguma comunicação, alguma coisa, ele vai dar. E a melhor maneira de um espírito te dar uma comunicação é você fazendo uma prece, porque se for um espírito superior, se for um espírito bom, está ali se apresentando, ele vai, através da sua vibração na prece, porque a vibração nossa melhora quando a gente faz uma prece, ele pode te intuir alguma coisa. Então, não se for um sofredor, vai ser beneficiado. Vai ser exato. E se for um espírito que é sofredor, que está ali com algum processo de perturbação, a prece constante para ele vai o ajudar, vai o afastar ou vai ajudar, de uma forma ou de outra. Ok? Tudo bem, gente? A gente iria entrar no assunto aqui do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, mas não vai dar tempo de fazer isso, né? Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. A gente ainda tem alguns minutos aqui. A verdade, gente, que todas as vezes que a gente tiver uma intercessão,
através intuitiva, providência, de alguma forma, com o plano espiritual, e se são amigos, são benfeitores, né? Espíritos, estão ali de alguma forma querendo nos apoiar, nos sustentar, a gente identifica. Pelo bem-estar, de qualquer jeito é uma benção. Pelo bem-estar que eles nos deixam, que faz a gente ter... que questione aquela coisa entre eu faço isso ou não, quando você questiona, que te induz, até uma questão que foi falado, né, que nós vamos falar também sobre a questão que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? Aí nós ouvimos uma palestra que falava tanto para o bem quanto para o mal. Aí nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão, né? O que acontece. É um assunto que leva um tempinho, mas vai ficar, e sim, aberto para que, do mesmo jeito que fez com que a gente estudasse, pesquisasse, né? Nós vamos trazer esse questionamento para vocês sobre essa influência que fala dos espíritos, tanto para o bem quanto para o mal. E é isso, a gente tenham certeza. Espíritos, amigos, não estão nem falando de grandes missionários, de espíritos de autoescola, mas espíritos que convivem conosco, que estão aí apostando em nós. E nossos anjos guardiões, nossos protetores, que estão ali apostando mesmo, nos dando maior força para que a gente vença as nossas dificuldades. A gente sente a vibração deles. É como chegar perto de uma pessoa que a gente gosta, de um amigo. Quando a gente vê um amigo chegando, a gente já dá aquele sorriso, aquela sensação boa, né? Não é diferente de quando você encontra com uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que aquela pessoa que tem alguma animosidade. Não tem jeito, a vibração é diferente. Então, a gente consegue identificar. E em todos os dois casos, a melhor prescrição é você se manter em prece. A leitura do Evangelho é excelente, que falam que quando nós lemos em voz alta, que muitas vezes o espírito não consegue, às vezes a vibração não está ali tão afinada, não consegue só mentalmente. Você lê, diz que a vibração do Evangelho, das palavras do Evangelho, ela energiza. Então, cai muito bem em situações de espíritos que, às vezes, estão naquela situação mais difíceis, né? Então, eu acho assim, como regra geral, mediunidade é uma bênção. Sempre é uma bênção. E você não pode escolher assim, não, eu sou médio vidente, eu sou médio de psicofonia, né, aquele que fala, e eu só quero que seja bons espíritos. Se não for um bom espírito, tiver uma vibração ruim, eu não quero. Você não pode fazer isso, porque você não sabe qual é a sua missão com a mediunidade. Muitas das vezes, a missão com a mediunidade é ajudar, é apoiar espíritos em dificuldades. Então, você vai lidar com espíritos em dificuldades. Algumas vezes, um mentor, algum espírito maior, vem falar, vem se mostrar. Mas a gente não tem que se preocupar e tem que sempre pensar isso. Mediunidade é uma bênção em qualquer situação. E se nós temos mediunidade, estamos dentro do movimento espírita, estudando, já é meio caminho andado. Se nós estamos estudando a doutrina, se nós vamos trabalhar na formação mediúnica, vamos trabalhar com a mediunidade, não é obrigatório. Independente se é médio ou não, isso não existe. Mas estaremos no caminho certo para desenvolver ou educar, que é a palavra correta, a nossa mediunidade, ok? Mas a gente vai falar de mediunidade no nosso curso, não de uma forma ostensiva, porque esse trabalho é feito na formação mediúnica, mas ele faz parte do nosso currículo, falar um pouquinho sobre isso, a gente volta nisso aí. E se a gente considerar, só finalizando, que os próprios espíritos informam que os espíritos influenciam sobre nós muito mais do que nós imaginamos, então a gente fica tranquilo, nós estamos a todo momento com essa comunicação espiritual. Com certeza. Né? Esse transe mediúnico, né? Claro, assim, falando de uma forma assim, meio brincando, mas então nós estamos basicamente a todo momento. Então, quem nós vamos ouvir, quem nós vamos acatar as ideias, tudo, né? Então,
cabe a nós, a responsabilidade é nossa. É. Nunca devemos pôr culpa. Eu estou assim porque o espírito me influenciou para o mal. Não. Se ele influenciou e nós acatamos, é a responsabilidade de nós, vamos acatar ou não. E é importante entender assim, ninguém está livre, tá? Porque o nosso nível é esse. Você pode ter um nível um pouco melhor, um pouco menor, mas é isso. O próprio Divaldo teve uma comunicação recente que saiu dele, eu fiquei impressionado da humildade dele de se colocar como ele se colocou, mostrando que ele recebeu um processo obsessivo extremamente forte em alguns minutos antes dele fazer uma palestra. E que o espírito derrubou ele, botou ele na cama. E ele teve que chamar os amigos vieram para socorrê-lo, e ele falou que o negócio era muito sério, que eles estavam perturbando ele, que ele não estava conseguindo concatenar as ideias, nada disso. E caiu. O Divaldo, aquele homem que criou a Mansão do Caminho, aquele homem que faz tudo o que fez. Né? E é recente, ele já estava velho. Teve um problema até físico. Aí teve que ter o amparo dos mentores, os irmãos nos ajudaram, e eles falaram, olha, nós vamos te sustentar, você tem que fazer, mas depois tem que cuidar disso aqui. Então, é o trabalho, gente, é o trabalho da mediunidade, é esse, é de ajuda, de socorrer, às vezes sofrer um processo, mas é um trabalho que a gente tem que fazer com alegria. Eu queria, antes da gente fazer a prece, então, só relembrando que hoje a gente falou um pouquinho de muito superficialmente, de um processo que está na Revista Espírita, está no nosso material aí, os 7 passos das contradições, mas vocês viram que eu puxei esse trabalho de contradições, que é muito para o espírita, para o médium, eu puxei ele para a nossa vida. Eu acabo puxando para o processo de desenvolvimento humano, eu não consigo ficar sem fazer isso. Puxei para o desenvolvimento da vida no aspecto de aprender, de conhecer, né? Da gente aprender a olhar para a vida e receber as ofertas que a vida nos dá. E quanto mais a gente olha, quanto mais a vida percebe que nós estamos nos envolvendo, mais o cardápio vai se expandindo para nós. Esse é o processo de um dia a gente começar a criar sínteses, que é o retorno do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa compreensão da vida, ligando isso ao andar de cima que nós falamos aqui, ligando a Deus. Gente, quem gostaria de fazer a prece para a gente terminar? Eu gostaria. Quem é que falou eu gostaria? É a Renata. Ok, Renata, eu vou fechar o meu microfone, tá? Tá bom. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos, então, elevar nossos pensamentos a Deus mais uma vez, agradecendo por esse estudo maravilhoso, pelo professor Ruela, pela Grace, pelos espíritos amigos que estiveram com a gente nesse momento. Vamos pedir a Deus, nosso Pai maravilhoso, Jesus, nosso governador, que ilumine a todos que estão aqui nesse estudo e que possa estender essa sua bênção, esse seu amor a todos os nossos familiares, vizinhos, ao bairro, à cidade, ao estado, ao país e ao mundo. Que nosso Jesus, nosso Pai maravilhoso, possa entrar no coração daqueles que nesse momento estão fazendo guerra, que possam entrar no coração de todas aquelas pessoas que estão sofrendo, Senhor, para que eles possam receber o seu carinho, o seu amor. A gente pede com todo amor e carinho a nossa mãe maravilhosa, que ela possa consolar os corações, para mim, lamentavelmente, que estão passando por esse período difícil que é essa guerra, no qual, sinceramente, não esperava acontecer. Senhor, que proteja todos os animais e amigos que estão na rua, que possam entrar em todos os hospitais, em orfanatos, clínicas, que possam, por favor, Senhor, aquecer o coração de todos que nesse momento estão sofrendo, seja qual for a sua dor. Agradeço por esse estudo e que, se Deus quiser, semana que vem tenhamos todos aqui de novo para ouvir esses ensinamentos maravilhosos. Gratidão, um beijo a todos e um beijo para minha filha que está lá no céu.
É isso aí, Renata. Um beijo para sua filhinha que está lá. É isso aí. Receba de todos nós, carinho. Né? Gente, ó, beijão. Muita gratidão por vocês estarem aí suportando esses instantes aí. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos aqui interrompendo a gravação. E semana que vem estamos aí firme e forte. E vamos passar um vídeo que vocês vão precisar começar a ver já já, tá? Um abraço. Fiquem com Deus. Boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Boa semana, gratidão, Deus abençoe. Boa semana. Boa semana, tchau. Para todos. Fiquem com Deus.